Está no ar o podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui falamos de transformação, de mudanças, de insights, de negócios, de network, de conexão. Pode mudar, Aline? Pode, não pode como deve. E hoje eu estou tão insuportável, gente. Eu ganhei um presente, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas a Miriam também. A gente vai apresentar sim o podcast. A nossa convidada maravilhosa, incrível. Mandinha nos trouxe esse presente, gente, ela acertou o tamanho do meu dedinho, olha que coisa, e meu dedinho é fofinho, olha que pessoa visionária. Do nosso. Que, né, online, sem Sim. nos ver pessoalmente, ela teve essa expertise pra você perceber que essa mulher não é qualquer mulher, ela é maravilhosa, incrível, autêntica, tem uma autoridade dentro das vendas e hoje vai nos dar uma mentoria sobre como vender, quais as expertises que nós precisamos ter, quais são as sacadas que a gente precisa ter com o cliente, porque você que está começando precisa ter isso. Você precisa dar experiências para o seu cliente. E foi isso que a Mandinha estrategicamente fez hoje. Ela nos deu uma experiência, naturalmente. Nós já estamos vendendo ela. Olha só, colocando a gente para trabalhar, e agora que eu peguei. Nem chegou direito. Com vocês, a nossa Mandinha pros íntimos. Mandy, como você gosta de ser chamada? Olha, eu tenho sido chamada muito de Mandy por conta da loja. Então, a loja tem mais de 30 mil seguidores, né? Obrigada, primeiramente, pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui com vocês, né? São referência para mim. O podcast já nasceu brilhando e poderoso. Então, assim, hoje eu sou muito conhecida na internet como Mandy. Só que na vida real, a pessoa me vê meu tamanho, a Mandinha. Já diminui. Mas você gosta de ser conhecida como Mandy Vendas ou não? Mandy Vendas. Mandy Vendas, que é como tá no seu Instagram. Isso. Tá, ok. Maravilhoso. E Mandinha, me fala uma coisa. Quando começou esse seu chamado, assim, foi na infância? Fala pra mim. Você já vendia balinha pros seus amigos? Me conta. Exatamente. A minha história, eu até conto aqui no meu livro, que é um spoiler, começou na infância, minha história com a venda, né? Então, a minha mãe já imprimiu em mim essa marca das vendas sem saber. A minha mãe vendia lá na época geladinho e eu assumi essa parte. Eu falei, mãe, deixa que eu vendo, porque eu tenho muitos amiguinhos. E aí, os amiguinhos chegavam lá na porta e eu já ia lá, né? A vendedora master. E aí, do geladinho, a gente evoluiu para doce, para coxinha na porta de escola. Uau. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha história, porque a minha mãe, ela imprimiu em mim esse desejo de servir, de vender, né? A gente fez por necessidade naquele momento, só meu pai trabalhava e a mãe precisava gerar renda, mas aquilo pra mim, quando eu via a pessoa saindo com qualquer coisa que eu vendia e ela saía comendo, feliz, eu me sentia realizada. Então, eu não sabia, eu quando criança achava que, é gostoso, a pessoa me dá o dinheiro e ela sai feliz. Mas hoje eu entendo que o que é vender é gerar transformação na vida do outro através do que você pode oferecer. Uau, que diferente, né? Que coisa poderosa. Que poderoso. Não é mesmo? Porque a gente vem com um preconceito com vendedores. Eu tava conversando com um amigo ontem sobre isso. Que ele, inclusive, falou assim, não, vendedor é chato. Vendedor tem que ligar toda hora. Vendedor... E a gente tá trazendo com a internet, com tudo e... Mandinha é maravilhosa, que hoje ela empodera outras mulheres ensinando a vender, gente. Vocês não estão entendendo. É verdade. Nós somos embaixadoras da revista Mulheres que Brilham e ela coordena ali o time para poder falar com outras mulheres e para poder fazer as vendas, bater, né, por metas e tudo. Tubaroa. E ter essa visão diferente de que vender é solucionar problemas é maravilhoso. Quando você teve essa percepção, Amanda? Na verdade, as vendas, elas vieram na minha vida, na minha infância, e por um bom tempo eu me afastei delas. Então, eu trabalhei em grandes multinacionais, mas fazendo outras atividades. E aí, quando eu tive o meu filho, que ele estava pequenininho, eu resolvi sair do CLT para cuidar dele, porque uma vez eu tive um episódio que ele teve febre, e eu não pude cuidar, eu me senti assim, a pior mãe do mundo. Então, eu pedi as contas, só que eu precisava trabalhar. E aí foi onde eu conheci o marketing multinível. E aí eu volto, aquela criança que vendia o doce, que vendia as coisas, ela volta, né, já com ali uns 20 e poucos anos, vendendo o marketing multinível. E aquilo me enchia os olhos, porque eu via
histórias, eu via transformação de vida. E eu olhava aquele pessoal subindo no palco, eu falava, eu vou ser assim. Eu vou transformar muitas vidas, eu vou ser diretora daqui, eu vou viajar. E com isso, vou também ajudar outras pessoas, né? Foi uma escola. Eu falo que pra mim, essa época foi uma escola onde eu aprendi muito, errei bastante. E posso te dizer que eu, em alguns momentos, fui aquela vendedora chata assim. Por quê? Que bom. Tudo que a gente evolui, a gente aprende, a gente tem um início. Sim. E aí, quando você começa a vender, geralmente é assim, você pega um produto, eu vou vender essa água aqui. Aí você vai falar pra todo mundo, olha, você tem que comprar essa água. Porque eu tô vendendo. E ela é maravilhosa. É só porque eu tô vendendo. Você vai comprar. Só que não é bem assim. As pessoas não querem água. As pessoas não querem ter pedra nos rins. As pessoas querem o que a água proporciona. E isso é um trabalhar, é uma transformação que você começa ali aprendendo e depois você começa a evoluir como vendedor. Então, tudo na nossa vida é vendas. Se eu sou uma advogada, eu vendo minha imagem. É verdade. Eu sou uma arquiteta, eu vendo meu projeto. Se eu sou um médico, eu tenho que vender também o meu trabalho. Estamos vendendo todo o tempo. E a todo tempo a gente vende uma imagem ou um posicionamento. Então, quando você entende sobre isso, você consegue fazer fluir a venda. Verdade. De uma forma não, como você falou, chata. Tá? Não precisa ser chato. Você precisa criar relacionamento com as pessoas. Sim. E através desse relacionamento, você se posiciona como única. E aí a pessoa olha pra você e fala, eu quero fechar com você. Eu quero esse seu produto. É sobre solucionar problemas, né? Solucionar a vida das pessoas. Então, a partir do momento que você vira essa referência, toda vez que aquela pessoa estiver passando por alguma situação que precise de um produto, de um serviço, vai lembrar de você. E se vê alguém precisando, assim, vou te mandar o contato de uma pessoa. É muito legal, porque assim, ó, a gente percebe que o chamado começa logo cedo. Sim. Mas é legal, você percebe quando a pessoa vai se destacar. Ela tem uma personalidade diferente, como criança ela tenta coisas diferentes. E é interessante que eu era sempre muito boa conselheira. Eu acolhia as pessoas. Só que eu também tentei ser empreendedora. Não que, de alguma forma, hoje eu não seja, né? Então, quando eu estava na escola, eu decidi que eu ia ser vendedora. E eu não tinha expertise para isso. Então, eu comecei a vender um mousse, gente, muito diferente. Uma coisa muito, muito diferente que uma vizinha fazia. Então, eu comecei a pegar com ela e aí eu recebi, ela me dava, eu pagava, eu vendia e aí recebia e pagava para ela. Só que era tão gostoso. Eu comia o mousse. E aí, quando eu ia receber... Essa história teve uma reviravolta agora, de empreendedora ao próprio autossabotagem. Eu já tinha comido a minha comissão. E não dava certo. E aí eu fui tentar fazer outra coisa. E eu fui tentar fazer cachecol. Gente, só tem uma coisa que eu fui aprender tear. Era inverno. Eu falei, gente, vou aprender tear. Vou fazer cachecóis. E vou ficar rica. Milionária! Visionária. O que aconteceu? Até eu aprender e fazer o primeiro cachecol, acabou o inverno. Aí você... Bom. A minha mãe teve o dó, uma misericórdia de mim. E comprou seus cachecóis. Não, ela aceitou como presente, porque ninguém queria comprar. Obrigada, Cláudia. Mas ela também não usou esse cachecol, porque ele era tão enorme. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu já tinha essa questão de ser diferente. Então hoje eu direciono muitas mentes, né? Mas eu já tinha essa visão diferenciada. Olha, vai por esse lado, apresenta uma coisa diferente. Então, eu não quis só um cachecolzinho, eu quis quase uma manta. Por isso minha mãe nem usou, entendeu? Entendi. Então, é aquilo, né? Você às vezes pode ter a receita, mas se você também não tem inteligência emocional para vender, se não está preparado, você não consegue vender. Você tem um monte de bloqueios, né? E me fala uma coisa, me conta um pouco da sua história, de como começou. Você disse então que você vendia coxinhas, você vendeu outras coisas, mas como foi a sua história, assim? Quantos irmãos você tem? Conta um pouco da sua jornada lá do início. Sim, sou eu e meu irmão, o Alexandre. Ele tem 40 anos e nós sempre fomos crianças muito extrovertidas, crianças que criavam coisas novas, né? Eu até falava pro meu terapeuta que eu fazia muita arte. Ele falou, realmente, é justo, pessoas que pensam fora da caixinha, elas são artistas, porque elas gostam de criar coisas novas. Então a gente fazia ali dança, fazia teatro, minha mãe e meu pai ficavam enlouquecidos, né? E o meu irmão também tem essa tendência muito para arte, só que a minha arte eu percebi que começou a se tornar vendas porque eu gostava de oferecer para as pessoas algo. Então eu queria que as pessoas me vissem, né, e que elas pudessem ter transformação através da minha vida.
E eu entrei no CLT, trabalhei por muitos anos. Quando que eu percebi que eu estava fazendo a diferença? Isso foi em 2019. Em 2019, eu conheci uma amiga biomédica. Nesse momento, eu já estava na carreira de vendas, tá? Eu já estava trabalhando com vendas. Eu comecei no marketing multinível, fiquei ali uns 5 anos. Foi uma escola de empreendedorismo. Hoje as pessoas falam, empreender é maravilhoso. Empreender é maravilhoso, gente. Só que precisa ter estrutura, precisa ter inteligência emocional e caixa para isso. Sim. A gente também não pode só florir. A gente tem que ter muita sabedoria para orientar as pessoas, sabe? Sai do seu emprego agora e vamos empreender. Não é assim. Você tem que ter estrutura. E eu fui na emoção. Vou sair, vou empreender. E eu quebrei muito a cara. Eu tive vários espaços ali abaixo de mim, de nutrição, que se chamava na época, 5 espaços. Mas eu não tinha nem inteligência emocional e nem estrutura financeira. Então, obviamente, eu quebrei. Depois eu abri, em sociedade, uma clínica de estética. Quem era massagista? Eu. Nossa. Fiz um curso de massagem. Quem era vendedora master? Você? Eu. Então eu quis abraçar tudo pra mim. E de manhã, ainda nos horários livres, eu ia panfletar lá na rua pra pessoas chegar e tomar uma nutrição com a gente. Então, assim, você não consegue fazer tudo. Uma das coisas que eu já aprendi. A gente precisa saber delegar, né? E depois disso, eu voltei pro mercado, porque eu falei, eu não sou empreendedora, não vai dar certo, eu sei vender, mas eu não vou conseguir. Voltei para o mercado CLT. Nessa época, em 2019, eu trabalhei vendendo produtos de emagrecimento numa clínica de estética bem conceituada e uma amiga biomédica vendia semijoias. E eu era cliente dela, então todo mês, 300 ali, 400, eu gastava com ela. Uau! Eu falei, amiga, dá dinheiro isso aí? Ela falou, olha, amiga, eu consigo tirar um salário todos os meses de semijoias. Eu falei, o salário dela é 9 de semijoias, eu não vou fazer isso aí. Tá vendo? Eu falei, amiga, como que faz? Você tem que comprar a peça no bruto, manda banhar, vai na galvânica. Comecei a pesquisar. Do zero, não sabia nada sobre semijoias. E aí eu fui pro centro das joias, né, que é a Limeira. Comprei as peças no bruto, aprendi a fazer o banho de ouro e eu montei a minha loja de semijoias, _joias. Hoje a gente tem 30 mil seguidores, tem uma cartela muito grande de clientes fiéis. E aí o que eu percebi? Que as minhas amigas começaram a perguntar, Amanda, como é que você tá vendendo tanto? Como que você faz tal campanha? Como que você vende nos stories? E eu comecei a ensinar minhas amigas. E todas que aplicavam tinham resultado. Eu falei, tá aí. Eu vou começar a ensinar as pessoas a venderem. Você descobriu que você tinha um método e que ajudando suas amigas, eu posso ensinar para mais pessoas. Então isso é sensacional. Mas assim, para quem está nos assistindo agora, qual seria o passo a passo para começar? Independente do produto. A gente está falando que o seu é semijoias, mas independente do produto. Por exemplo, o cachecol da Aline. A manta. Isso, já demos um nome diferenciado aqui pro produto. Mas assim, porque quando você tem esse chamado do solucionar problemas, de vender, de servir, qualquer produto, sim. você encontra um significado. Exatamente. E eu sou a prova disso, eu já vendi mais de 20 produtos diferentes. Em todos eu sempre fui a melhor nas vendas. Que legal. E eu vou contar pra você o segredo, que é um segredo bem básico. Mas muitas vezes a pessoa não quer fazer isso, ela quer pular as etapas, quer vender muito. Só que a prioridade para você ser um excelente vendedor é você conhecer o seu produto profundamente. Então não adianta você comprar um produto sem você conhecer os benefícios, o que ele vai trazer de transformação na vida das pessoas, tá? Então, por exemplo, no caso do nosso cachecol, se você tivesse conhecimento ali do produto e não transformasse ele numa manta, você ia conseguir. Por quê? Olha, esse produto vai te aquecer, vai te ajudar. Então é isso que Teria vende. feito vários cachecóis ao invés de uma manta única. Entendi. Então você conhecer profundamente e acreditar, tá? Eu sou uma pessoa, embora eu já trabalhei com muitas frentes de venda, já treinei equipes de vendas também em empresas, eu não vendo aquilo que eu não acredito. Então, se você não acreditar no seu produto ou no seu serviço, nem começa. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta mais difícil agora, vai dificultando. Pode ir. Ok, conhecer o produto, ajustar de repente o produto, né? Mas como que você faz com um produto de sazonalidade?
Porque o cachecol você vende no inverno. Sim. O cachecol foi terminado no verão. E aí, o que você faz com esse produto? Maravilha. Todo produto que ele é sazonal, você vai aproveitar aquela época. Por exemplo, produtos de final de ano. A gente tem lojas que elas abrem só em novembro e dezembro. E eu tenho muita experiência com esses tipos de clientes. Já troquei ideia, conversei para entender como é o cenário deles. Esse produto, ele se vende tanto na época sazonal que ele paga os custos do ano todo. Então, são empreendedores que sabem que é sazonal, que ele só vai atuar em 2 ou 3 ou 4 meses do ano, só que ele faz uma reserva tão grande que ele consegue sobreviver aí durante o ano. Ou você aumenta a sua cartela de produtos. Então, eu trabalho com produto, o cachecol no inverno, e eu trabalho com lenço no verão, por exemplo. Você pode ter essa expertise também. Maravilhoso. Essa sacada que as pessoas não têm. Conhecer o produto e conhecer o público. Exato. E o clima, e, enfim, a sazonalidade que tiver. O sucesso é uma questão de tentativa e erro também, né? Sim. Você vai errando, vai aprendendo com... É o que você está me dizendo, né? Você tentou muitas coisas, tentou se encontrar em vários lugares. Mas vamos falar sobre o seu produto. Sim. O que seu produto tem? Vamos fazer um marketing. Já que ela colocou a gente para trabalhar, ela pagou a gente através de anel. Entendeu? Assim, ó, você tá percebendo? O que tem Eu vou segurar o microfone hoje. Por que seu produto é diferente? Por que eu devo comprar as suas bijuterias? Na verdade, não são bijuterias, são semi-joias. Por quê? A Mãe de Joias, quando ela nasceu, foi num desejo de empreender algo novo, um sonho, né? Um projeto de vida, posso dizer, ali no empreendedorismo. Só que eu descobri também que o meu produto não era simplesmente uma semi-joia, era uma peça que ia eternizar a vida da pessoa. Então ali eu comecei a trabalhar com os personalizados, que são mamães que têm, de repente, um filhinho que faleceu e ela queria eternizar o nome do filho numa joia. Então, quando eu comecei a entender o sentido da minha joia na vida da cliente, eu passo a não vender mais semi-joias. Se você ir na minha bio, você vai ver que tá lá. É um propósito. Eu transformo as semi-joias em momento. Eu eternizo os seus momentos. Uau, então, eu não vendo semi-joias, eu vendo momentos. Eu eternizo momentos. Que coisa extraordinária. Eu trouxe esse anel aí, eu falei, já tô profetizando aqui outros anéis nas mãos. Então é assim, eu eternizo momentos. Uma aliança, senhor. Quem entendeu, entendeu. Recado tá dado pela Mãe de Joias. Você já sabe pra quem é. Tá dado. Acho que ela trouxe um que super combina com uma aliança. Você percebeu, Miriam? Nossa, achei incrível. Por que será, senhor? Eu achei profético. Por falar em profético, nos fale uma coisa. Você tem uma conexão espiritual, assim? Você tem uma religião, uma fé? Como é que é isso pra você? Tenho, muito grande, né? Eu sempre tive alguns recados de Deus desde criança, mas com 15 anos eu comecei sozinha a ir para uma igreja. Minha família não tem religião e eu me conectei muito com essa questão da fé. Então muitas coisas que eu fiz foi pela fé. Eu não tinha capital, eu não tinha conhecimento e eu não tinha pessoas da minha família que empreendem para poder usar como referência, né? Sim. Então eu sempre fui muito pela fé. E Deus foi me moldando de tal forma que hoje eu consigo olhar que tudo que eu passei, altos, baixos, né? Já tive problemas com pessoas, já levei golpes, né? Sociedades, enfim. Mas tudo que eu passei foi para eu direcionar outras pessoas, para que o caminho delas seja mais leve no empreendedorismo. Então, Deus, ele é a minha base de tudo. Se não fosse Deus, nem aqui eu estaria, porque o diabo tem muita raiva de mim. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Conta. Uma vez, em 2019, inclusive, eu estava começando com a minha loja de semijoias e eu comecei a expandir as vendas para Amazonas. Eu mando para todo o Brasil, né? E o pessoal de lá de cima não tinha essas peças e elas começaram a comprar muito de mim. E aí eu ia pro correio, fazia tudo, né? Eu ia pro correio, levar as caixinhas. E um determinado dia, quando eu fui levar minha peça no correio, eu sofri um acidente. E uma pessoa, um carro que estava atrás do meu carro, bateu com tudo no meu carro. Quando eu olhei para a loja, que tinha algumas pessoas olhando para mim, elas colocaram a mão assim na cabeça, tipo, a menina morreu, porque o impacto foi muito forte. O meu colar foi parar no banco de trás. O meu rádio saiu, sabe? Foi uma coisa bem feia, o carro ficou bem amassado. Sim. E eu saí intacta. Eu saí sem um arranhão. E aí, saí do carro chorando, né? Desesperada, no susto. Fui pra cá, peguei um Uber, larguei o carro lá, fui pra casa. Falei com o pessoal, peguei o telefone. Quando eu estava passando na minha porta, entrando na minha porta de entrada, passou um carro com toda a velocidade.
e a pessoa gritou assim, eu não te matei, mas se você não tivesse entrado aí agora, eu tinha te matado. Jesus, tô arrepiada. Então eu sei que o diabo não gosta de mim, mas ele tem que saber que tem alguém maior do que ele que olha por mim. Uau. Eu tô toda arrepiada. General na Terra. General na Terra. É aquilo, quando nós vemos o propósito, o Satanás tem que nos odiar mesmo. Nós fazemos diferença na Terra. Pra fazer o nosso trabalho, né? É verdade. Mas quando nós temos realmente um diferencial, quando a gente vai transformar vidas, tem uma batalha maior mesmo. Tem um diferencial na vida. E a gente começa a perceber que até então a gente acha assim, eu sou desastrada, por isso que eu caí. Aconteceu tal coisa, mas devia acontecer mesmo. Mas não, a gente começa a perceber que são coisas que estão tentando ali te parar de alguma forma. Exatamente. Em algum nível. Né? Exatamente. E tem alguma experiência que você teve, assim, que falou, gente, fora essa que já é extraordinária de Deus, mas foi Deus que fez isso? Claro que só da gente estar respirando, a gente já sabe que é uma glória dele. Mas tem alguma história, assim, pontual, que você fala, Aline, naquela situação foi Deus? Tem várias situações, né? Eu tenho situações pessoais também, e situações também profissionais. Nas situações pessoais, eu tive uma vivência com Deus ali com meu esposo. Ele sofreu um acidente de moto muito forte e ele ficou de 6 a 8 horas sem memória. E foi um momento assim que eu recebi a notícia, fui levar ele para o hospital. E aí ali um momento que é só você e Deus, né? No hospital você não tem ninguém para te apoiar, para você chorar as pitangas. Deserto, né? Então, ou você fala com Deus, ou você fica ali sofrendo. Então eu decidi falar com Deus. Dobrei os meus joelhos, falei, Deus, é você e eu agora. O que a gente faz, né? Eu preciso do meu marido de volta, eu preciso que ele consiga recuperar. E foi um mover tão grande de Deus que a cirurgia do meu esposo era 60 mil reais e nós tínhamos acabado de fazer o convênio. A pessoa lá da recepção falou assim, não vai cobrir essa cirurgia, porque vocês acabaram de fazer. Eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, se o Senhor estiver comigo, vai assinar os papéis da cirurgia. E em seguida, elas me ligam no quarto e falam, Amanda, pode subir que o seu esposo vai ser operado. Uau. Então, quando Deus quer fazer, não existe dinheiro, não existe pessoa, não existe inimigo que possa bloquear aquilo que Deus tem. Então, quando Ele guarda a gente, é de uma forma surreal. E em relação à vida profissional, eu posso dizer para você que o meu ano de 2023 foi um ano que me mostrou o quanto eu sou capaz, né? O quanto a gente pode realizar, desde que a gente queira muito e que a gente também se olhe e se desenvolva, porque o desenvolvimento pessoal é a parte principal. O ano de 2023, eu escrevi um livro, que é o Prosperidade Feminina. No ano de 2023, eu comecei a trabalhar num projeto, eu fui premiada na revista Mulheres que Brilham como vendedora, né, master ali, como a rainha das vendas, assim que a Lilian me chama. E hoje eu fui convidada pela Lilian para coordenar esse time de madrinhas da revista. Então, Deus fez comigo em um ano o que eu fiquei talvez 10 anos tentando com a força do meu braço. Uau. Só que esse foi um ano que eu decidi entregar para Deus. Entregar todos os meus projetos e todos os meus propósitos. Cansei de lutar sozinha. Eu tenho toda a certeza que essa foi a sua virada de chave. Entregar para Deus. Certeza. Entregar para Deus. E me fala uma coisa, assim, qual foi o momento em que você entendeu, assim, eu preciso transbordar, eu preciso, além do CLT, por exemplo, eu preciso transbordar, eu tenho que ter algo que é meu, eu tenho que fazer a diferença. Perfeito. Quando eu comecei com esse desenvolvimento pessoal, a ter resultados diferentes, eu entendi que aquilo não era só para mim. Porque se Deus me deu essa transformação, eu precisava transbordar na vida de outras mulheres também. Então foi onde eu criei um método, que hoje é o MRV. Eu tenho uma mentoria no qual eu ensino as mulheres a se posicionarem nas redes sociais, a venderem seus produtos ou seus serviços, mas de uma forma diferente, de uma forma única. Então lá a gente não ensina a técnica de venda, a gente ensina inteligência emocional, a gente ensina storytelling, que é a forma da pessoa contar a história do produto. E através dessa minha mentoria, eu tenho conseguido transbordar na vida das mulheres, sabe? E aí quando você olha uma mulher que não conseguia gravar um story e ela te manda um textão falando, Amanda, eu tô gravando story, tô vendendo, tô arrasando, isso pra mim é a conclusão do meu chamado e do meu propósito. Então o meu intuito é seguir
é seguir fazendo o que eu mais amo, que é vender, porque eu amo vender, porque eu não sou boba, Sim. mas também transbordando na vida das mulheres, ensinando elas sobre o real motivo da venda. Não é só dinheiro. E sempre que eu vendi só por dinheiro, eu quebrei. E quando eu vendi por propósito e por transformação, as coisas começam a acontecer. É aquilo, se o emocional, ele não é cuidado, se a pessoa não tem consciência de identidade, se não curou as perebas emocionais, não vai conseguir vender. Pode ter o script que for. E você falou aí que vocês ofertam inteligência emocional também. Eu digo que mentor que não tem mentor é uma fraude. Sim. E você é minha cliente, é minha mentoranda, é uma mentora extraordinária e ainda é mentorada por mim. Que eu sou muito honrada em ter uma master dessa como minha cliente. Mas, Mandinha, faz diferença? As pessoas precisam cuidar do emocional? O emocional interfere nas vendas? Totalmente. Embora eu tenha aí mais de 10 anos de experiência nas vendas, em determinados ciclos na minha vida, que eu estava com o meu emocional muito abalado, seja por um problema na família, que isso todo mundo tem, né? Seja uma crença limitante, seja uma raiz de rejeição, por exemplo, que eu tenho algumas, né? Que eu tinha algumas e tratei. Então, esse tipo de trava emocional bloqueia, a gente fica sem saber para onde ir. Por mais que você tenha a técnica, você tenha lá a técnica, o script pronto. Se a sua cabeça te sabota, você não faz. Sim, a gente tem né? a gente tem essa consciência de que se a gente não tá bem, o outro sente essa energia. Exato. Então você não consegue vender aquilo que nem você tá acreditando. Você não acredita, consegue vender. Você não vai vender, a pessoa não vai comprar. E aí, assim, enquanto não cuida do emocional... Não se sente merecedor. E aí não faz acontecer. A gente sempre fala muito, a gente traz convidados aqui incríveis, né? Mulheres poderosas, pessoas de negócios, empresários. E a gente sempre mostra muito, assim, essa parte da vitória. De eu cheguei lá, eu conquistei, eu fiz. Mas em alguns momentos a gente traz assim, mas e aquele momento que talvez você não tenha contado, ou que talvez tenha sido um momento de sombra, de tristeza, ou que você pensou em desistir, um momento desafiador que você teve. Por exemplo, você comentou que trabalhou já CLT, saiu para empreender e voltou para o CLT. Como que foi isso para você? Porque quando a gente volta para o CLT, a gente vai empreender e volta, é uma sensação, não sei para você, mas eu já passei por isso, é uma sensação de derrota, de falar assim, nossa, eu não consegui nada, tô voltando um passo. Né? Exato. São duas coisas, né? Primeiro que depois que a gente vai aprendendo sobre desenvolvimento, sobre autocontrole, eu leio muito, e esses dias eu estava lendo a história do Geraldo Rufino, ele é maravilhoso. E ele diz assim, ainda que você esteja no CLT, você tem que empreender no CNPJ. Isso. Você é um empreendedor, independente de onde você esteja. Então, a gente tem que sempre ter essa cabeça. E eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu tive um período, o meu esposo também, ele é autônomo, e eu estava nesse período só com os empreendimentos e com a mãe de joias, que estava indo super bem, né? Mas mulher, às vezes é insegura, e aí teve um mês ali que balançou, falei, eu vou procurar alguma coisa fora e consigo conciliar. Assim, eu aumento minha renda, dou uma estruturada, depois eu saio, né? Triste, a realidade não foi essa. Eu entrei para trabalhar em uma empresa, eu fiquei 3 meses, fui convidada por uma pessoa muito querida para liderar um time de vendas. E aí fui liderar o time. Mas assim, conclusão da história, eu saí com a pressão 20/16, tomando diazepam. Meu Deus. Porque não era meu propósito, eu estava indo contra. E aí, nesse momento, eu já estava com algumas coisas aí de mentoria, começando a mentorar as pessoas e ensinar. O meu know-how é vendas, eu sei vender qualquer coisa que você me dê. E eu sei ensinar, eu tenho uma boa oratória, eu consigo passar a informação, eu tenho didática, isso é um dom que Deus me deu. E aí, eu lembro que eu estava ali no chão do banheiro, chorando e orando e falando, Deus, eu não vou conseguir. Como é que eu vou transformar a vida de alguém? Olha a minha vida. Eu tô indo para um PS com a pressão alta, com síndrome de ansiedade, síndrome do pânico. E aí, Deus, como é que é? Deus não me falou nada. Nada. Em silêncio. Mas Deus me mostrou algo. E eu via uma águia. Eu fechava os olhos e era como se eu fosse uma águia. E estivesse vendo, assim, as coisas, sabe? Lá de cima. E eu chorando, porque Deus mostra, a gente chora. Sem saber o que é. Sim. Falei, tá bom, Deus, eu sou uma águia, né? Tá bom, vou lá. Aí peguei o celular e fui ler a história da águia. E a história da águia, gente, é sensacional, né?
A águia, quando ela tá com seus 40 anos, 45, ela tem duas opções. Ou ela morre, ou ela vai ter que se reformular toda, ou seja, ela vai arrancar as penas, arrancar as unhas e bater o bico na parede até sangrar, até arrancar aquele bico velho, porque senão não nasce a plumagem nova. E ela faz isso na mais alta montanha, porque ela tem que fazer isso sozinha. Porque se der errado, ela vai morrer e ninguém vê. Mas se der certo, ela dá um novo voo. E eu falei, Deus, eu entendi. É através do meu processo de ressignificação, do meu processo de transformação da águia, que eu vou me renovar. E eu vou trazer centenas de águias comigo. Eu falei, eu não vou parar. Eu não vou parar. Então foi nesse momento que eu entendi que o meu propósito é muito maior do que qualquer desafio que venha pela frente. Olha que coisa linda, né? A minha virada também foi nesse lugar de águia. Deus. E Deus me mostrou a mesma coisa. E eu era uma pessoa sem inteligência emocional. Hoje, eu mentoro pessoas dentro de inteligência emocional e inteligência espiritual. Mas o meu chamado começa nessa situação. Eu não tinha inteligência emocional nenhuma. Eu era muito reativa, cheia de dores, de traumas. E então eu descontava, por medo de sofrer, eu fazia as pessoas sofrerem. Porque antes de você me machucar, eu te machucava primeiro. E aí, quando Deus me levou para esse deserto, eu entendi. Deus me levou neste lugar de águia. Aline, esse é o momento, é a sua decisão. Ou você vai fazer isso ou você vai morrer. E eu estava no processo depressivo suicida. Então eu entendi. Se as minhas mãos estão machucando alguém, eu vou arrancar as minhas unhas. Uau. Se o que eu visto não está agradando, não é o que Deus quer, eu vou trocar as minhas vestes. Uau. Se o que eu falo machuca pessoas, eu vou trocar a minha fala. Mas eu vou renascer das cinzas. Uau. E eu renasci realmente das cinzas. E não foi fácil. Porque, sabe aquela questão do passado te condena? Até você comprovar, ele te condena. Depois que você comprova, ele te dá autoridade. É verdade. Então, no processo que eu estava ali de transformação, eu era condenada ainda. Mas você... Eu lembro a primeira vez, assim, que eu tive uma consciência, uma expansão de consciência de quem eu era. E tinha uma pessoa que ela sempre me engatilhava. E aí, ela sabia qual era o meu calcanhar. E ela vinha. E quando foi uma cena, ela... muito reativa, dentro das dores dela também, hoje a gente consegue reconhecer. E ela veio tentar brigar com as pessoas, e eu, calma, e aí ela se virou contra mim e começou pá, falar, e eu lembro que aquilo não doeu, eu só fiquei olhando de fora, entendi. E ela, eu já sei que você vai falar, porque ela me conhecia, ela conhecia a antiga Aline, mas não a Aline que estava em transformação. Eu já sei o que você vai falar isso, e eu respondi, não, eu sei quem eu sou. E isso matou ela, porque se eu tivesse respondido como ela esperava, pronto, ela ia... Bem, eu falei, ela também falou, só que ela teve que ir para casa com tudo aquilo que ela jogou e ainda a resiliência que eu ofertei. E foi tão gostoso, porque eu não precisei, porque nós que somos comunicadoras sabemos machucar pessoas. A gente olha para a pessoa e sabe onde falar para machucar. Eu não precisei machucar ninguém. Ela mesma se autoflagelou depois. Então, é transformador, porque assim, se você vai pro processo da águia, não tem como, você nunca volta a ser a mesma pessoa. Exatamente. É uma outra vida, e isso é transformador. É maravilhoso. Mas me fala uma coisa, Mandinha, como é que isso refletiu nas pessoas depois dessa sua conexão? As pessoas perceberam logo de imediato a sua mudança ou demorou um pouco para você dar o nome na praça? Me conta. Olha, algumas amigas bem próximas, né? Esses dias eu fiz um post de um antes e depois, lá do meu início, quando eu comecei com a loja, e hoje, e ela mandou assim pra mim, olha, eu já amava a antiga Amanda. Essa nova versão, então eu estou apaixonada. Então, isso aquece o coração, de saber que aquelas pessoas mais próximas já sentem essa diferença. E principalmente a família, né? Eu acho que a família que mais convive conosco e é quem mais sofre com a nossa sombra. Então, hoje a minha família, com certeza, é muito mais feliz. O meu esposo, o meu filho, a gente consegue ter tempo juntos de qualidade, conversar. Então, eles entendem que essa transformação que aconteceu comigo reflete em toda a família. E aí se estende
para os parentes e se estende também para os amigos. Porque a amiga vinha antes com um problema, eu abraçava o problema e chorava junto. E agora não, fala, olha, você tá no seu lugar de vítima, vamos sair daí, vamos fazer isso, vamos resolver. Você já consegue então, tirar outras você consegue mulheres, ajudar. né? Esses dias mesmo eu tive uma conversa de 1 hora com uma pessoa e eu ajudei, eu tirei ela de um lugar de inércia, sabe? Para um lugar de ação. Ela falou, amiga, vou fazer isso, vou fazer malhação, vou meditar. Então, é transformador você saber que você é o agente que muda a história de uma pessoa através da sua vivência e da sua experiência. Isso é incrível. E a gente se conecta. Porque quando a gente entra no autodesenvolvimento, inteligência emocional, a gente começa a estudar isso, ler livros sobre isso, participar de eventos sobre isso. A gente se conecta com outras pessoas que estão nesse movimento. Então, assim, Deus traz para nossa vida essas conexões e a gente muda de mesas. Durante todo esse trajeto, a gente muda de mesas. Quais mesas você teve que deixar? Exatamente. E como foi essa transição pra você? Porque a gente tem que deixar. Algumas não querem junto. A gente, se pudesse, pegava na mão de todo mundo, né? E falava, vem comigo, vamos todo mundo. Vamos mudar. Mas nem todo mundo quer. E a gente precisa respeitar o tempo do outro, né? Na verdade, essa questão das mesas, eu acredito que dentro do propósito, Deus apresenta pra nós, né? Então, em nenhum dos meus melhores sonhos, eu imaginaria estar aqui falando com mulheres tão incríveis como vocês. Uau, eu não imaginaria ter a oportunidade de ser mentorada pela Aline. Só que Deus, quando Ele tem um propósito, Ele precisa que eu me transforme. Para que eu possa transformar outras pessoas, Ele vai colocar a gente em mesas apropriadas, né? Então, aquelas pessoas ali do passado que a gente sabe que não tem como desvincular, né? A gente fala que tem os contornáveis e os incontornáveis. Exato. A gente deixa eles ali, né? A gente convive, tenta dar alguma melhora, trazer alguma reflexão diferente, mas a gente sabe que eles não vão mudar. E aí a gente vai ter que ir para outras mesas. Então essa transição acontece mesmo. A gente leva quem quer vir. Amiga, eu tô vendo sua transformação, eu quero sua mentoria, eu quero vender que nem você, eu quero ter essa inteligência emocional, eu quero ir para Mulheres que Brilham, eu quero mudança. Só que aquela que não quer também, a gente tem a inteligência emocional de deixar ela fazer a escolha, porque a gente não muda ninguém, né? É a gente que muda e através da nossa mudança o outro decide mudar. Então a gente não consegue mudar o livre-arbítrio do outro, né? A gente sempre fala isso, o livre-arbítrio do outro é o que nos fere, porque a gente sabe o que é bom, o outro tem o direito de não querer o que é bom. E te doeu deixar essas pessoas que ficaram assim? A princípio doeu, porque algumas são muito próximas, mas o que foi legal nessa história? Quando elas viram a minha transformação, elas mudaram também. Uau. Né? Em alguns aspectos que eu sempre falava, olha, você precisa mudar isso. Ela não entendia, era uma afronta. Mas a partir do momento que eu mudei o meu posicionamento, a minha forma de lidar com elas, elas também mudaram. Então, isso é muito maravilhoso. Às vezes a pessoa vai sair um pouco da sua vida, vai sair de cena. Você muda, você tem transformação. E quando você se reconecta com essa pessoa, ela se esforça para melhorar. Porque ela quer estar com você. Uma coisa aconteceu comigo, assim, quando então eu fui pro autodesenvolvimento, eu que era essa pessoa, eu digo assim, que hoje eu sou referência nesse mundo de transformação, os testemunhos dos meus clientes já me dão essa autoridade, né? Mas começou em mim, primeira transformação. Então as pessoas, a princípio, tipo, Aline, super reativa, super briguenta, super não sei o que, não, Aline não. E aí eu transformei, né? Eu fui pra autoridade e não reatividade. E é muito legal porque o tempo passou, as pessoas não acreditavam, e eu pensei assim, eu não vou tentar justificar. Eu vou atender pessoas. Quanto mais pessoas, então, eu atendo, mais testemunhos de mudança vai ter, porque eu acredito no meu produto, eu acredito no meu método, mais transformação vai ter, e aí o meu trabalho vai falar por si, e hoje já fala por si. Mas uma coisa, então, começou a acontecer. Pessoas que debochavam de mim, começaram a mandar no meu direct assim, sempre acreditei em você, menina. Que orgulho, porque eu me lembro do dia que eu disse, a Aline vai dar certo. Nossos fãs. E aí você vai buscando na memória e não tem esse dia. Nunca aconteceu. Nossos fãs. Pelo contrário. Era tanta perseguição, era tanta, vamos ver onde vai dar, isso daí é fogo de palha. É isso mesmo. E muito legal que começou na palha, mas pegou no mato e cresceu e fez um fogaréu.
Aconteceu com você? Eu sabia desde quando você nasceu, menina? Como é que foi isso pra você, Mandinha? Aconteceu e graças a Deus e a minha mentora, eu tenho inteligência emocional de não dar uns desabafos, né? De não desabafar. Então, não é bem assim. Mas eu já recebi ali pessoas que falaram, né, que eu sempre acreditei em você, e eu sabia que a pessoa não acreditava. E também de uma pessoa em específico, ou mais algumas, que tentaram se reaproximar, né? Viram ali com quem eu estava, nas mesas que eu estava, e essa pessoa quer estar nessas mesas. Agora é interessante essa amizade, né? Assim, e aí, mas isso que é importante, é a gente também saber quais são as pessoas que a gente deve reconectar para nossa vida, porque o perdão ele deve existir. Eu perdoo todas as pessoas que me fizeram mal, que foram elas que construíram o meu caráter, de saber que eu nunca vou fazer isso com as pessoas. Mas eu querer a pessoa na minha vida é uma escolha minha, e teve uma pessoa que eu não quis. Falei, eu estou bem, fico feliz porque você está bem, mas eu estou em outros projetos e a gente não vai conseguir mais se falar. E assim. É exatamente, eu também estou nesse lugar. Eu perdoei realmente as pessoas, inclusive eu desejo que elas sejam muito felizes. E eu agradeço, porque isso é transcender. Porque uma coisa é você perdoar. Agora, quando você consegue agradecer pelo que foi feito, então eu agradeço a todos os meus amigos que me traíram. Sabe por quê? Porque eu comia com eles à mesa e quando eu saía, eu era o banquete que ficava. Vamos comer ali. Posso falar? Pode. Que eu também agradeço esses amigos, porque a vaga ficou pra mim, entendeu? A Miriam adora dar uma carteirada. Ai, Amanda, a Miriam adora dar uma carteirada. Ai, eu amo a mentora Aline. Aí a Miriam fala, é minha amiga. Ai, eu queria tanto um dia ser amiga da Aline. Eu janto com ela. A Miriam da carteirada, menor, né, que não tem vergonha na cara. Em todo mundo. Mas eu sou muito grata mesmo, porque eu era sobremesa das mesas. Então as pessoas me convidavam, eu estava à mesa com elas. E eu jurava que era para sempre, eu jurava que era fiel àquilo, porque nós julgamos pelo nosso caráter. Sim. E quando eu saía, então, eu era sobremesa, nas rodas. Então eu agradeço muito essas pessoas. Eu agradeço por cada traição, eu agradeço por cada pessoa que me feriu. Sabe por quê? Porque hoje é o meu patamar, o patamar que eu estou é por causa dessas pessoas. Sim. Entende? A patente que eu tenho é porque eu tomei muito tiro. Exato. Não é à toa, entendeu? Eu fui pro front e tomei muito tiro. Então eu sou muito grata, assim, sabe? Eu estive numa situação com a Kátia Damasceno, eu sou fã dela, como, sabe, a pessoa é fã da Xuxa. Quando eu vi ela, eu fiquei, ai meu Deus, a Kátia Damasceno. Fiquei assim, bobona. E aí eu só conseguia pensar nas pessoas que me traíram. E eu falava, obrigada porque você me traiu, obrigada por ter me traído, meu Deus. Eu fui com o Gerson Rufino também. Ele tava no mesmo evento com a Kátia ali. E aí o que foi mais legal, porque a Kátia, o mentor dela também é meu mentor. E eu também cursei com ele. E a gente tava no mesmo grupo. Então ela deu palestra e daqui a pouco a gente tava fazendo exercício junto. Ela falou, pode fazer comigo? Eu, claro. Fingindo costume. Eu nem consegui fingir. Ela não consegui fingir costume. Ela me mandou um áudio assim, você não vai acreditar com o que eu tô aqui. Eu já estive com pessoas muito grandes, pessoas realmente assim de autoridade, pessoas famosas. Mas a Kátia, pelo fato de ter ela como uma ídola ali de algum nível, eu fiquei... E depois eu consegui pensar, eu preciso ter mais inteligência emocional, não deu certo dessa vez. E foi tão legal, eu chorei com muita gratidão pelas pessoas que me traíram, que me abandonaram. Gratidão, porque se você não tivesse feito isso, eu não tava nesse lugar. Eu tomando café, gente, com a Kátia ali do lado, meu Deus, comendo, sabe, assim, pão de queijo que ela tava comendo, meu Deus, o que foi aquilo? Quer dizer, pra mim é muito importante, quem sabe um dia a gente joga aqui, deixa registrado, não seja ela no nosso podcast. Gente, eu acabei de pensar nisso. Entende? Porque é isso que Deus faz em lugar de vergonha, dupla honra. Então, quando você consegue realmente perdoar e não olhar com olha onde eu tô, com gratidão mesmo, né? com coração humilde, obrigada porque eu tô aqui, olha, porque você fez isso, porque realmente eu tenho na minha mesa amigas maravilhosas que sentam à mesa comigo, porque algumas pessoas decidiram quebrar minha cadeira. Eu precisei me retirar e montar minha própria mesa. Que lindo, maravilhoso. Né? Então, quando a gente agradece, isso é muito importante. E você tem essa humildade, né, Amanda? Sim. Estamos aprendendo, claro. Estamos evoluindo, né? É um processo. Hoje você já consegue agradecer, assim, de coração mesmo? Sim, eu pratico várias leis da gratidão, né? E primeiramente, talvez até fugindo do assunto, mas a gente tem que agradecer a nós mesmas, né? Eu não me agradecia há uns anos atrás. Eu só me chicoteava.
Minhas costas eram sangrando, né? De tanto chicote. E eu aprendi a primeiro ser grata a Amanda. Por tudo que a Amanda passou. Por tudo que a Amanda se dispôs a aprender, né? Todas as dificuldades. Tudo ali que me fez crescer. Então, eu sou grata a mim. Por quem eu me tornei. E hoje eu consigo agradecer a cada pessoa que me tirou o chão, sabe? Eu tive situações assim de pessoas tirarem o que é meu. De verdade. A pessoa olhar e falar, eu quero o que é seu, e ela conseguir tirar o que é meu. Só que ela tirou um espaço físico de 4 paredes, né? Ela tirou um espaço de mim. Uma empresa, um empreendimento. Mas ela não tirou a minha essência. Então eu sou grata a essas pessoas de coração. Porque se ela não tivesse tirado isso de mim, eu jamais teria entrado no autodesenvolvimento. Perfeito. Porque eu falo assim, eu ouço isso da minha mentora, né? Se doeu, pega que é seu. Então, nem sei quem é minha mentora, mas ela fala isso pra mim. Essa frase eu nunca ouvi. Se doeu, pega que é seu. Falo muito pra ela isso. Então a gente tem que aprender que não é sobre o que o outro faz, é sobre como a gente sente. Exato. Então, eu sinto gratidão por todas as pessoas que passam. E essa gratidão, ela vai fazendo a gente ser mais seletivo, ela vai fazendo a gente aceitar as coisas como elas foram e mudar o curso da vida. Então, se não fossem todas as coisas que me aconteceram e as pessoas que passaram pela minha vida, eu não seria a Amanda de Vendas que está aqui hoje. Então, eu sou muito grata. E sabe como eu me sinto? Extremamente agraciada por estar com essas duas feras aqui. Se eu fosse você, não saia daí. A gente vai para um intervalinho e já volta. Só quem tem mais de 11 anos de mercado e experiência dia após dia trabalhando por você, que é o nosso parceiro, pode trazer resultados para melhorar a sua marcenaria. Vem para Chapa Forte, porque aqui nós cortamos, fitamos, furamos e trazemos qualidade para o seu projeto. Aqui você não tem apenas uma madeireira, você tem um parceiro trabalhando por você. Parceiro Chapa Forte, para fechar o mês trouxemos reforço. Toda a linha da Chapa Forte, material novo e de saldão em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, material à pronta entrega novo e de saldão em 10 vezes sem juros. O seu projeto acontecer, vem pra Chapa Forte. Vem, porque não vamos perder nenhuma negociação. Vem pra Chapa Forte! Maravilha, estamos de volta perguntando para Miriam como está meu dente, se tem uma alface no meu dente, porque estou almoçando desse horário. Mas, Amanda, a gente finalizou o último bloco você falando sobre alguém dizer, eu quero o que é seu, eu vou tomar o que é seu. Sim. E isso aconteceu com a gente também, né, Miriam? Pessoas passaram a perna em nós. No meu caso, foi um rompimento de alguém querer o meu relacionamento. Então, alguém, um dia, foi na minha casa, comeu, sentada à minha mesa, olhou pro meu marido e falou, eu quero o que é seu. Meu Deus. E levou. E isso é muito maravilhoso. Porque se foi, já não era meu. As pessoas vão assistir e falar assim, ela é doida? E se foi, é porque já não era meu. Foi fácil? Claro que não, quase morri, meu Deus. Mas hoje, eu agradeço pra caramba. E a gente tá falando muito sobre gratidão. Acho que tem uma atmosfera de gratidão aqui nesse podcast hoje, né? Vem cá. Porque a pessoa viu minha casa e pensou que era essa casa. Viu minha vida e pensou que era essa vida. Olhou pra pessoa e falou, quero ele. Só que a vida dele era essa porque eu era a esposa, Exato. A vida maravilhosa era minha, eu era a fonte de transbordo, né? Então, quando a pessoa também quis tomar o que era teu, aquilo era só uma estrutura, era só uma casa. E você, pra onde você for, a graça de Deus, o dom que Deus te deu, tá com você. Junto. É isso. Né? E como é que foi começar, então, se reerguer? Porque eu imagino que também não foi fácil. Essa pessoa passou a perna em você, te machucou. E como é que você se reergueu? Foi bem desafiador, foi um momento ali que... quando eu estava no início desse empreendimento na área ali de saúde, eu fiquei acho que uma semana em cima da cama chorando, sem querer fazer mais nada da vida. Perdi tudo, acabou tudo, porque eu dispus de 5 anos da minha vida nesse projeto. E quando começou a dar certo, tiraram o que eu tinha conquistado. Mas justamente por falta de inteligência emocional. Se fosse hoje, jamais eu ia permitir que uma pessoa fizesse o que fizeram comigo. Mas tudo é aprendizado, né?
E depois de um tempo eu decidi, eu falei, eu vou recomeçar. E aí eu recomecei uma outra empresa também de marketing multinível nessa época. Pode falar nome? Pode sim. Eu comecei a trabalhar com a Mary Kay, que são produtos de beleza. E eu virei uma futura diretora, que é uma pessoa que tem uma equipe de vendas ali, né? Então eu me reestruturei, eu comecei a vender muitos produtos de beleza, comecei a ser referência. E a partir desse momento eu descobri que realmente é o que você falou. A bênção me segue. E onde a você pessoa estiver... pode me tirar o que for, mas ela não tira meu dom, ela não tira meu carisma, ela não tira as pessoas que acreditam em mim. Porque nesse processo eu tive pessoas que acreditaram em mim de novo. A Amanda não deu certo, mas eu tenho o quê? Credibilidade. E é uma coisa que você nunca pode perder. Com certeza, a inteligência emocional aliada à sua mentalidade transformada, né? Isso. Tem um livro que a nossa mentora indica sempre, Segredos da Mente Milionária. Maravilhoso. E tem um trecho que fala, não sei citar exatamente, mas fala sobre isso, né? Você pode tirar todo o dinheiro de um milionário, ele volta a ficar milionário. Porque ele entendeu como que chega lá, como que faz acontecer. Isso. E é a bênção ir com a gente. Então, tiraram aqui, você entendeu que era um espaço, que era eu tô derrubando o meu fone. Era um propósito. Era um Entender que era um propósito. Então você leva isso para qualquer empreendimento que você queira fazer. Exatamente. E isso é sensacional. É verdade, ter essa consciência que tudo está cooperando, que quando você está vivendo o que Deus tem para você, está dentro do centro da vontade do Senhor, não tem como, tudo vai acontecer. Agora, Mandinha, para a pessoa que está começando agora, né? Eu até comentei no último episódio a respeito da pessoa, do seu sucesso está no WhatsApp que você não responde, está no e-mail que você não olha, está na educação que você não tem, no feedback que você não tem. Porque se você está preparado, o seu cliente, ele vai chegar para você. Exatamente. Só que às vezes o cliente chega e você não está preparado. É isso mesmo. Então, por exemplo, onde eu estava na minha casa, eu sempre tive alergia nas orelhas. Então eu não podia ter brinco, não podia usar brinco. E nem joia, nada, não podia usar. E quando foi um dia que sou doidona da quarta dimensão, a quarta dimensão me disse assim, pode furar a orelha. Eu falei, então tá, eu sou assim, doida da quarta dimensão, então eu vou furar a orelha. Hoje. Porque se a quarta dimensão falou que eu posso furar a orelha. Saí, fui numa farmácia, falei, tudo bem, gostaria de furar a orelha. Sabe o que é? A pessoa responsável, ela não tá aqui. Eu falei, poxa vida. Eu falei, tem horário? Não sei te dizer. Então, se eu tivesse falado assim, não tem horário, tal horas ou tal dia, tá aqui. Então, eu saí, fui em outro lugar, paguei mais caro, mas eu queria fazer na hora. Olha só. Então, eles podiam ter cobrado o preço que eles quisessem. Eu queria fazer na hora. Se eles tivessem cobrado, sei lá, acho que eu paguei R$40 para fazer o furinho, mas se eles tivessem cobrado 200, eu queria fazer na hora. Sim. Então, é aquilo, quando você está preparado, você pode ter ali um tesouro como cliente, entende? Você pede por não estar preparado. Sim, então, assim, para quem está querendo começar, me conta o segredo, assim. Primeiro, você já falou, né? Você encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, etc e tal. Mas como ter uma postura mediante o cliente? Me conta um pouquinho. Sim. Principalmente, quando a gente fala desse nosso século, é a internet. Então, eu sempre uso metáforas para ficar claro para as minhas alunas. Então, eu digo que a internet é uma grande avenida. A avenida mais movimentada do mundo. Ainda que você vá na 25 de março, lá em São Paulo, ela não é tão movimentada como a internet. Então, hoje, aonde os olhos das pessoas estão, é onde está o dinheiro. E os olhos das pessoas estão no celular. Não tem como a gente falar que não. Para onde você olha no metrô, cada um com o seu celular ali olhando. Então, a primeira coisa que a gente precisa é se posicionar como uma pessoa de autoridade. Então, não é porque você vende, vou dar um exemplo aqui. A pessoa abriu ali uma loja de lingerie, né? Ela começou a vender lingerie para as amigas. Eu não vou sair postando de qualquer jeito a foto com a peça jogada. Eu vou ter um catálogo minimamente atrativo. Legal. Eu vou postar ali nas redes sociais de forma intencional. Eu vou contratar modelos para poder também humanizar o meu produto. Perfeito. Então, tudo parte do início. E o início está onde? Onde a gente vai demonstrar esse nosso produto ou esse nosso serviço. E quando esse cliente olha essa grande vitrine, né? Ele vai lá no Instagram, nas redes sociais e ele te enxerga. Então, ele viu ali, ele gostou de você, porque você já se apresentou bem. Ele te chama no WhatsApp. Você precisa estar preparado. Porque se você não está preparado para receber esse cliente, você perde. Ainda que o seu produto seja bom. É exatamente o que a Aline falou.
Vou contar rapidinho uma experiência aqui, meninas. Quando eu comecei na loja de semijoias, eu falei, eu quero crescer, eu quero bombar. Vou contratar uma influencer. Não sabia nada. Só sabia postar o produtinho lá e nem sabia colocar o link na bio. Contratei uma influencer grande, na época tinha 300 mil seguidores. Ela postou uma peça minha. Com muito custo, ela me atendeu e recebeu minha peça. O meu WhatsApp travou. Uau! Travou. Mas essa é a boa parte, né? A parte boa. A parte ruim eu não tinha um catálogo de WhatsApp. Eu não tinha um site. Eu não tinha fotos decentes. E eu mal sabia como recepcionar essa pessoa. Apesar de eu vender há muitos anos, eu não estava preparada para venda online. Uau! Que é uma transformação aí. E eu perdi muitas vendas. Então, hoje eu preparo as minhas clientes, as minhas mentoradas, para que elas tenham um Instagram adequado, uma bio adequada, só que ela tem que ter uma retaguarda. Então, quando essa cliente chega no WhatsApp, o que eu apresento? Qual que é a primeira mensagem que eu dou para essa cliente? Porque vender através das redes sociais e da internet é diferente de eu pegar o produto. Eu trabalho o quê? A imaginação do cliente, eu trabalho a autoridade, então são outros quesitos que eu tenho que trazer para a venda online. Então, por isso que a gente tem que ser muito assertivo nas mensagens que a gente chama de copy, carinhosamente, para que você realmente envolva o seu cliente. E ele queira fazer, ele vai ter uma conversa com você. A venda hoje, quando ela se direciona para venda online, é uma conversa. É uma conversa persuasiva, onde o meu cliente entende que eu quero o ajudar e no final eu vendo para ele. Nossa, isso é maravilhoso, mas me fala assim, vamos supor que tem uma dona de casa lá, ela seja uma nail designer, vamos colocar assim, ela faz unhas. Como ela tem que pensar no Instagram dela? O que ela colocaria? Perfeito. Primeira coisa que ela precisa fazer é ter uma foto que passe autoridade na bio. Então, às vezes a gente olha ali a foto e eu vou falar para vocês, como eu trabalho com vendas ativas e prospecções ativas, eu olho o Instagram pela foto. Se eu gostar da foto, eu clico. E é assim, tá? Então, a minha foto que está lá, tá eu segurando um cachorrinho, não pode. Tem que ser uma foto, se é o seu Instagram profissional, tem que ser minimamente profissional. Eu coloco uma foto adequada, faço uma foto profissional, se não puder, uma foto com a parede do fundo branco, tá? Fiz a minha foto de perfil, estou chamando a atenção, ok. Agora eu vou para a minha bio, que é a biografia, são as letrinhas que aparecem logo embaixo da foto. Que tem uma quantidade de caracteres e a gente que é muito prolixo, quer sempre escrever mais do que Aí pode. A gente escreve lá assim, mãe de 4 pets, mãe do Gustavo, esposa do Robson e amada por Deus, né? A nossa bio... Unha que é bom nada, entendi. A nossa bio é nosso currículo. Pense assim. Então, quem a Amanda é? Então já coloque lá, Amanda New Designer /São Paulo. Por quê? No nome é a barra de pesquisa do Instagram. Então, se alguém pesquisar unhas em São Paulo, pode te achar por essa pesquisa. Então, coloque já o que você faz. Em seguida, você tem que colocar a transformação que você gera na vida da pessoa. Não adianta colocar lá, agende seu horário. Ninguém mais quer saber sobre isso. Isso já você é vai óbvio. colocar uma transformação. As unhas mais longas da região. As unhas mais bem pintadas da região. Te ajudo a ter uma autoestima poderosa e virar uma tigresa. Enfim, eu tô aqui simulando várias frases. Mas qual é a transformação que você quer gerar na cabeça do seu cliente? Coloque essa transformação na sua bio. E em seguida faz o CTA, né? Que a gente chama de chamada para ação. Coloca ali o link do seu WhatsApp, o link de uma bio, onde você coloca o seu site. Então, isso tem que ter no Instagram, gente. Passa profissionalismo. Se eu não tiver um Instagram preparado, as pessoas só olham ali e saem. Porque eu não tenho nada que me impacte. Então, eu preciso entrar no seu Instagram e olhar e falar, olha, que legal, diferente. Eu nunca vi uma manicure falar sobre isso. Quero conhecer. Aí eu vou para os destaques. Os destaques é mais uma conversa que eu gero com o meu cliente. Então, aqui eu já estou dando uma mentoria gratuita. Hein? Isso, Não, então, continue. você nos fez trabalhar, agora a gente quer receber. Inclusive, quando ela falou nail designer, eu falei, posso trocar para arquiteta? Posso trocar para mentoria? O que eu brinco? Que o meu destaque, ele começa com quem eu sou. Porque o meu cliente quer saber quem sou eu. Gostei da foto, gostei da bio, tem uma transformação legal aqui. Quem é a Amanda? E ali, de forma impactante, eu conto a minha história.
Então, é uma conversa que eu começo na foto e termino nos destaques. Quando eu conto a minha história, eu já pulo para o feedback de cliente. Então, tem que ter o destaque de feedback de cliente, que é o mais importante. Uma coisa é eu falar assim para Miriam, ou a Aline falar para Miriam, eu sou uma mentora master incrível. Ninguém passa pela minha vida sem um mínimo de transformação. Outra coisa é eu falar, Miriam, eu estou fazendo uma mentoria e eu estou indo para a 4ª dimensão e a mulher é fantástica. Deixa eu te falar, pega o seu cartão que ela vai te ligar e você vai fazer a mentoria com ela. Corte, por favor, isso tem que ser um corte. Vou colocar no meu Instagram. Então, quando outra pessoa fala É verdade. do nosso trabalho, é o ápice do nosso trabalho sendo reconhecido. Então, feedbacks, provas sociais tem que ter no destaque de qualquer profissional, gente. New design, dentista, arquiteto, advogado, clientes satisfeitos. Porque na internet, hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem que é terra de ninguém. Então, até que ponto é verdade ou não? Sim. Mas eu tenho 30 pessoas falando da mentoria da Aline. Eu tenho 30 pessoas falando da New Designer. Como é que eu vou achar que é mentira? E ali, sempre no destaque, eu deixo também um destaque com CTA. Então, você faz essa conversa, a pessoa navegando ali super empolgada, por onde começar. Aí coloca ali um telefone, um link para ela clicar e agendar uma sessão e fazer a unha dela ou qualquer outro produto ou serviço. Então, quero começar, deixe o seu Instagram minimamente profissional para conseguir ter destaque. Isso é maravilhoso. E como é que eu posso, então? Então, você disse que você não sabia como falar com esse cliente quando ele chegou no seu WhatsApp. Qual o segredo, então? Como falar com esse cliente quando chega no WhatsApp? Então, exatamente. E aí vai eu, né, pesquisar. Porque assim, gente, não sei fazer, aprende, tá? Que etapa de levinho. Eu aprendi com a minha mentora que a gente não pode bater. Respira que eu vou bater agora. Mas assim, tudo que a gente não sabe, o que a gente não realizou, é super plausível a gente aprender. Então, eu fui buscar através de mentorias e aprendizados como que a gente pode gerar essa conversa, gerar esse storytelling, gerar essa copy e persuadir o seu cliente. Então, quando esse cliente chega para mim, né, e ele fala assim para mim, Aline, eu gostei desse copo aqui, eu vi no Instagram a foto, tá bonito, eu quero comprar. Ele não quer comprar nada, ele só tá curioso, tá? Já vamos quebrar um tabu aqui. Ninguém quer comprar. Você quer me dar R$100 agora? Ninguém quer me dar dinheiro. Mas ele chega com uma dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, o copo é R$300, tá? Pix ou cartão. Isso não vende. Isso não vende. O que vende é eu contar uma história. Na verdade, isso até assusta um pouco o cliente, né? Então, eu vou falar assim, Aline, deixa eu te falar. Esse copo aqui, ele tem uma história por trás. Ele foi de uma família muito rica. E essa família colocou esse copo para vender. Você não tem ideia do que aconteceu para quem tomou nessa taça. As pessoas ficaram prósperas. E olha, eu vou te contar uma coisa. Esse copo, ele veio como uma réplica para minha loja para homenagear essa família. Eu não tenho dúvidas que se você tiver a oportunidade de comprar esse copo, a sua vida também será próspera. Isso é uma metáfora, tá? Claro. Mas a gente conta uma história do produto. Então, por exemplo, a pessoa chega pra mim e quer comprar uma joia. Quanto que é a pulseira de bebê? Eu vou falar, oi Aline, tudo bem? Eu sou Amanda, muito prazer, seja muito bem-vinda. Me conta uma coisa, é pro seu bebê ou é um presente? E aí a Aline vai falar, olha, eu preciso dar um presente pra minha afilhada. Que linda, ela deve ser uma princesa, qual o nome dela? E a Aline já conectou fala com o nome. cliente. Já criei rapport. Criei rapport, acabou. Ela vai me contar a história toda. Que é madrinha que batizou. Depois disso, ela já está aberta para compra. E aí você começa a conduzir essa conversa delicadamente para venda. Me fala uma coisa, e quando o cliente já vem quente? Porque às vezes... Sim. Desculpa, às vezes eu sou essa cliente quente que não tem paciência. Ela não quer conversar. A Miriam tá no dom hoje do cabo. Bom, se essa cliente, ela já vem quente, a gente tem uma outra palavrinha. A gente gosta de umas palavras, né? A gente tá falando dos leads quentes, mornos e frios, né? Existe uma palavra que se chama feeling. Então, a gente vai ter o feeling de entender se esse cliente está frio, está morno ou está quente.
Se esse cliente chega quente para mim, eu vou entender a temperatura dele. A fala já diz muito, né? Por exemplo, se eu abordo dizendo, Amanda, olha, eu preciso fazer uma encomenda, menina, para esse final de semana. A minha afiliada na Pronto já é outra coisa. É isso. Agora, se você só vem assim, quanto que é? Eu quero comprar. Eu vou sondar um pouco mais. E aí eu vou criar uma conversa mínima. Eu preciso criar um mini rapport, vamos dizer. Não vou precisar de tanto rapport, mas eu preciso que você se conecte comigo para que você sinta confiança de passar o seu cartão para mim. Porque você nunca viu, você não me conhece. Exato. Agora, mandar vir por indicação. Aí é outra conversa. Coisa. Olha, Lilian, eu tô com essa agenda, eu tô com esse produto aqui. Vamos lá, qual que você gostou? Quem te indicou foi a Miriam, né? Ela comentou que você ia me ligar. Legal. Realmente, meu produto é maravilhoso. Vou te ajudar, eu te entrego sábado agora. Perfeito. Vamos fazer sua encomenda. Entendeu? Então, crio uma mínima conexão ali pra já ir direto ao ponto. Eu passei por uma situação, eu quero falar inglês e praticar, eu já até contratei professor e não deu certo, porque foi ensinar pra minha família, mas aí a pandemia e, enfim, tivemos que parar. E então teve um pitch de vendas dessas questões de imersão aí na internet. Poxa, uma professora da internet muito famosa. E eu falei, cara, eu acho que esse método dela ela é engraçada, vai me fazer gostar do inglês. Não que eu desgoste do inglês, tá? Mas eu precisava de um estímulo maior. E aí tá bom, eu falei, poxa, é isso, cartão, dinheiro, queria fazer à vista, não queria nem parcelar. Aí mandei mensagem, fui encaminhada pro WhatsApp. E veio uma pessoa física me atender. E aí, eu gostaria que tivesse sido talvez um computador. Se tivesse sido computador, eu tinha pago. E, oi, tudo bem? Olha, eu sou uma lead quente. Eu quero só saber o valor e eu quero que você me passe a conta. Foi isso que eu falei. Eu não tinha tempo, eu tinha que atender cliente. Tempo pra mim é dinheiro. A pessoa que sabe minimamente de venda, ela já chega se identificando. Eu sou um lead quente, eu quero comprar agora. Exato. Eu já sou um peixe, eu tô pulando dentro do barco. Você nem precisa gastar comigo. Oi, Aline, tudo bem? Me conta, como é que você trabalha? Olha, então, eu sou mentora, tal, eu preciso atender agora. Será que você pode, por favor, passar? Eu já quero comprar. Então, mas é que eu quero conhecer um pouco mais. Que horas eu posso te ligar? Não me ligue. Acabou com a venda. Eu não quero que me ligue. E aí eu precisava entrar realmente em sessão. Fiz a sessão, e aí às vezes eu tenho 10 minutinhos de intervalo. Voltei pra conversa. Oi, tudo bem? Então, eu tô em outro intervalo agora. Eu gostaria muito mesmo de fazer. Eu quero começar o quanto antes. Cantando. Não, eu tava implorando de joelhos. Eu quero te dar meu dinheiro. Entendeu? Não era nem ela que tava dançando pra eu dar o dinheiro pra ela. Eu tava dançando e dando dinheiro junto. Você não tá entendendo. Jogando notas. Ela, então, mas é que eu preciso te conhecer, assim. Quanto tempo você quer estudar? Eu falei, quais são seus pacotes? E eu tentando facilitar a vida dela. Essa menina me encheu uma semana querendo saber da minha vida. Meu Deus do céu. Você é filha única? Pra quê? Esse é o vendedor Gente, chato. Pra quê? Sabe o que aconteceu? Eu bloqueei ela e não comprei. Óbvio. Gente, eu fiquei com raiva da menina que eu precisei passar por mentoria. Eu falei, gente, ó, preciso fazer aqui um Ho'oponopono, preciso dar uma limpada aqui. Eu acho que ela era inimiga da dona. Inimiga, da professora. Poxa vida, uma mulher sensacional, depois nos bastidores eu falo quem é. Sensacional, mas com uma equipe muito mal estruturada. Acho que eles precisam da mentoria da mãe de vendas, hein? Eu acabei de pensar isso agora. Mandinha, como então, entre aspas, treinar ou doutrinar uma equipe para que essa equipe fale a linguagem do dono? Sim. Primeiramente, eu tenho alguns casos, tá? Na minha mentoria, aonde a dona participa. Então, Amanda, eu tenho uma loja e eu tenho 2 funcionárias. Ok, elas vão participar, mas eu preciso que você também assista. Porque na hora que a dona entende o que é um rapport, o que é uma conexão, o que é uma quebra de objeção, e eu mando ali os scripts para ela, ela sabe cobrar. Então, quando ela vê o funcionário dela fazendo esse tipo de coisa, poxa, você não tá vendo que a cliente está pedindo aqui para comprar? Esse aqui é um lead quente. Ela tem que saber essas terminologias, né? Ela precisa entender do negócio. E quando é entender do negócio, desde a parte de produção, compra, até a parte de venda. E a venda é o coração do negócio, gente. Se não vender, fecha a loja. Se a equipe não é bem treinada. Precisa treinar a equipe, eu treino essa equipe, só que a dona ou o dono do negócio precisa também passar por essa mentoria. Que legal. Eu acho que é muito importante tocar nesse assunto dos donos de negócios, porque nós viemos numa jornada de a gente empreende, porque a gente precisa empreender, porque são as nossas empresas, na verdade. Mas, por exemplo, eu sou uma excelente arquiteta. Mas eu sei que eu preciso vender.
a sua mentoria ou o seu treinamento, enfim, ele vai servir para os donos de empresa também entenderem que precisam vender. Exato. Eu sou muito boa fazendo o que eu faço, mas o que eu faço é arquitetura. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, como que alguém vai vender algo que é totalmente personalizado, 100% personalizado? Porque cada projeto tem a cara do cliente, é um terreno diferente, entende? Sim, é um produto que não tem catálogo. Exatamente. Entendeu? Serve também, como você treinaria, por exemplo, uma equipe de venda para um produto assim? Eu quero acrescentar uma coisa. Você treina esse dono ou você aconselha ele a contratar alguém para vendê-lo? Como assim para vendê-lo? Por exemplo, Miriam é arquiteta. Sim. Ela fala assim, sou uma arquiteta extraordinária, sou dona da coisa toda, eu atesto, é mesmo. Sim. Mas ela não é boa vendedora, ela não sabe se vender. É só um exemplo que estamos dando aqui. Sim. Você obriga ela a ir para um dom que não é dela, ou é melhor ela ser tão boa dona da coisa toda, que é melhor ela contratar alguém para vendê-la? É melhor ter alguém. Porque assim, dependendo do profissional, ele é muito bom técnico. E o know-how dele é técnico. E ele é excelente naquilo. E ele não tem ainda desenvolvido o dom das vendas, porque a venda é desenvolvida, tá? O pessoal fala que é dom, mas é técnica. Só que ele não tem tempo para desenvolver a técnica de vendas. E ele não quer. Amanda, eu sou ótima arquiteta e eu quero continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma. O que você me indicaria nesse caso? Você ter pelo menos uma pessoa responsável pelo seu time de vendas. E aí essa pessoa eu treino para que ela repasse para o seu time de vendas e eles saibam exatamente o que tem que fazer. Então, legal. É a cabeça do dono, é ele que decide. Amanda, eu tenho um know-how ali de vendas, eu acho que eu dou conta também dessa área, de abranger a área comercial. Ok, consigo te ensinar técnicas, mas Amanda, eu não tenho tempo para isso. Tem uma pessoa ali que possa trazer essas vendas e doutrinar a equipe também, para fazer a coisa certa. Porque senão você torra dinheiro. Equipe de vendas mal treinada, gente, é torrar dinheiro. Porque essa pessoa não vai vender, ela vai queimar os leads, as pessoas que chegam para o seu projeto, porque ela não sabe abordar, ela não sabe o que falar, em que momento falar, e você está pagando salário todo mês para ela, sem ter retorno. Então, a equipe de vendas é o reflexo ali do dono da empresa, ela precisa estar muito bem treinada e estar sempre alinhada. Como é que a gente pode falar, então, para essas pessoas que agora não são empreendedores, mas são da equipe de vendas? Sim. Só que aí o chefe não tem inteligência emocional nenhuma. E aí o chefe vai pra balada e sai contando pra todo mundo. E aí o chefe cata um monte de gente e conta também pra essa equipe. E aí o chefe xinga e não sei o quê. Que estratégia você dá pra essa pessoa pra ela dividir as coisas, assim? Porque às vezes o líder que deveria ser exemplo não é. Sim. Mas essa pessoa precisa da comissão dela. Como fazer? Aqui. Tô rindo porque eu já passei muito por isso, né? Então... Consigo enxergar umas pessoas também, tá tudo certo. Tive algumas lideranças que eram assim, bizarras, sabe? A pessoa sumia e depois a gente descobria onde estava, eu nem posso falar onde estava, enfim. Imaginamos. E aí, o que eu sempre fiz, né? Nesses momentos, e é o que eu indico muito. Você precisa pensar nos seus objetivos. Porque quando a gente trabalha para alguém, é o que eu falei, a gente trabalha num CNPJ empreendendo para nós. Então, eu sei que esse mês eu quero 20 mil reais. Para isso, eu preciso fazer 50 vendas. Eu vou fazer 50 vendas. Se o meu chefe estiver de bom humor ou não, se ele quiser fazer coisas certas ou erradas, eu continuo entregando o meu melhor. Por quê? Quando você entrega o seu melhor, o retorno vem. E muitas vezes, nesses casos, não vai vir desse seu chefe. Mas vai vir de um cliente que você atendeu tão bem e esse cliente te pôs uma proposta na mesa. Pra você, sei lá, ser sócio dele. Já aconteceu comigo. De eu atender tão bem os meus clientes. Ele fala, Amanda, você é muito excepcional. Eu preciso de você nesse projeto. Então, dê o seu melhor, porque o retorno vem. E aí, conectando com esse tema... dessa forma, você consegue vender de novo para o mesmo cliente. Exato. Que é importante não só vir o cliente passar embora, né? Mas você reter esse cliente para que ele continue sendo cliente. Exato. Como que funciona? Eu falo para Rainha das vendas. Eu falo para vocês que a recorrência, ela é o coração do negócio. Recorrência, essa é a palavra. Tá? Engana-se quem pensa que eu preciso faturar mais, eu preciso de novos clientes. O custo para um cliente novo é caro.
Porque você vai ter que fazer marketing, você vai ter que pagar tráfego pago, você vai ter que pôr carro de som na rua, não sei se existe mais, né? Mas você vai gastar para trazer essa pessoa. Só no interior. No interior ainda existe, né? Agora é tráfego pago. Falo tráfego, meu pai fala, tá fazendo tráfego, menina? Não, é trafegou, não é traficou. E aí, o que acontece? O seu maior faturamento, ele está na recompra, porque o seu cliente de primeira compra, eu vou dar um exemplo da Miriam, tá? Eu sei que a Miriam é maravilhosa, só vem indicação para ela, né? Todo mundo querendo os serviços dela. Mas vamos supor que vem um cliente novo do Instagram, viu seu negócio, lá seu projeto, te chamou no WhatsApp. Ele vai fazer um projeto menor, porque ele ainda não te conhece. Ele ainda não conhece a qualidade, de fato, palpável do seu produto, tá? Da sua entrega. E ele fez ali um quarto. Exemplo, ele fez um projeto de um quarto pro filho. E você atendeu esse cliente de uma forma sobrenatural. Foi super simpática, virou amiga, deu vários benefícios para ele, brindes. Ele amou o seu atendimento. Quando chegou o quarto, aqueles marceneiros maravilhosos, super bem vestidos, fizeram tudo maravilhosamente bem. Ele fala, agora eu vou fazer minha casa inteira com você. Já aconteceu. Então, um projetinho que, sei lá, sair ali de 20, você ganha um projeto de 100. Mas é no seu cliente recorrente. Ele já te conhece. Então, o coração do negócio de qualquer empresa é o cliente fidelizado. É um cliente que vai te indicar para outras pessoas e é um cliente que vai comprar um ticket maior. Uau, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas como é que a gente faz, então? Por exemplo, você é mentora de mentoras. Né? Que você ensina mulheres a desenvolverem as suas mentorias. Sim. Então, vamos falar agora também para um lugar que a gente acha que não tocou ainda, apesar de falarmos de autodesenvolvimento. E esse terapeuta, esse mentor que precisa se vender? Porque aí já é outra coisa. Sim. Uma coisa é um produto, outra coisa é sei lá, o story. Mas como é que essa pessoa, então, vai trazer esse cliente, como ela se oferta para que ela consiga ter clientes e esse cliente indicá-la? Perfeito. Quando eu estou ofertando os meus serviços, né, eu preciso mostrar sempre competência e resultados. Então, nada fala mais alto do que resultados. Então, quando eu tenho pessoas ali dando feedbacks da minha transformação que eu gerei na vida dela, eu estou falando de resultado. Quando eu estou, por exemplo, numa imersão, num curso, numa masterclass, eu estou falando de competências. Então, a todo momento, a pessoa que é um prestador de serviços ali, um psicólogo, um terapeuta, aquelas pessoas que fazem imagem estilo, ela precisa mostrar que ela sabe o que ela fala, através de resultados reais, de clientes que falem dela, e ela precisa mostrar competência o tempo todo, gente. Isso é imbatível. As pessoas chegam até você. Verdade. Não tem jeito. Mandinha veio pra mim, porque foi... Onde que nós fomos com a Lilian? Foi numa imersão da Lilia que você Não lembro da cidade que a gente estava. Campinas, isso. Em Campinas, eu tinha chegado de Fortaleza. Pensa que foi um desafio para estar naquele lugar. Mas eu estava lá palestrando junto com a Lilian, que é maravilhosa, cliente também. E aí, pelo que eu entendi, uma resposta que eu dei, a Mandinha falou, olha, isso daí é diferente. Sim. Então, é isso também, você estar nos lugares, né? Porque Exato. como é que você mostra a sua autoridade? Falando. Estando presente, tendo conexão com pessoas. Não adianta ficar preso dentro do seu escritório ou consultório, que seja. Isso mesmo. E você não falar, né? Então, eu sou muito agraciada pelo fato de um cliente indicar outro. Ou então 10, às vezes, dependendo de qual cliente, dependendo da transformação na vida do cliente, né? A minha já É porque a gente obriga os clientes, os amigos a irem, a família. A minha família toda é mentorada pela Aline hoje. Maravilhoso. Meus amigos chegam assim... A Miriam me obrigou. Mas é isso, quando você também encontra uma fonte, né? Sim. Então, por exemplo, a sua mentoria maravilhosa, incrível de mentoria, de vendas, a pessoa que tá ali no zero, que aprendeu a vender, passou com você, e a empresa foi totalmente transformada, o mindset foi transformado, ela vai indicar para outra pessoa naturalmente. Exatamente. Então, a gente precisa do tráfego? Com certeza. Mas o boca a boca também nos faz. Sim, e é uma das formas mais assertivas. Porque quando alguém vem, ainda que eu mostre muita competência, muita habilidade nas minhas redes sociais, a pessoa ainda vem com o pé atrás. Sim. Porque a gente fala o que quer, não é verdade? Existe esse ditado. Só que, quando ela vem de uma indicação, ela já vem pronta. Ela já ouviu a transformação que você gerou na vida do outro. E o que vende, que eu sempre falo,
a transformação que você gera. Ela vem com mais confiança, né? A gente fala assim, desarmada. Eu vi, sei lá, vou falar na minha área, né? Mas eu vi uma casa que ninguém dava nada virar uma mansão. Maravilhoso, né? Que eu já ouvi. Inclusive, o meu primeiro projeto foi esse feedback. Linda. Eu tinha 16 anos quando eu fiz. Maravilhosa, já nasceu pronta, né? Você vê? Dom vem de infância. Eu não acredito que era aquele negocinho e virou esse casarão. Assim, eu ouvi isso. Maravilha. Foi maravilhoso e continuei ao longo da vida. Mas quando o cliente já vem com essa percepção, já tá vendido. É isso mesmo. É o Pix lá que a Aline falou. Queria já fazer. chega querendo fazer o Pix. Ele já chega assim, ó, jogando dinheiro. Toma aqui, ó, ostentação. É sobre isso. maravilhoso. Ir construindo a autoridade. Então, primeiro a gente começa descobrindo o que gosta de fazer. Sim. Depois, Exato. tentativa e erro. É isso, você precisa tentar e você vai errar. Ter consciência que vai errar, não ficar tanto tempo ali. Depois começar a se mostrar. E aí, assim, Exatamente. ganhar autoridade. Depois do momento que você ganha autoridade, então aquela moça E que depois estava vem anotando no feedback. começo, é isso que eu ia falar agora. É só você fazer o bolo, cortar alguns pedaços e dar para seus vizinhos. É isso Olha que mesmo. interessante. É isso mesmo. Uma vizinha nossa, eu nem era casada, ela decidiu começar a fazer bolos. Ela falou com a minha mãe, Cláudia, tô querendo fazer bolos, eu vou fazer um, você experimenta? Foi o que ela fez. Ela fez um bolo delicioso e deu pros vizinhos. Isso, prova social. Pronto. Nós compramos bolo dela todos os anos. Olha que maravilha. Todos os anos. Então, em dezembro, somos em 3. Os 3 filhos fazem aniversário em dezembro. Já lembra dela. Ela já fala qual o sabor desse ano. Ela é esperta. Sobre isso. Anos de fidelidade. Recorrência. Mais de 10 anos de fidelidade com ela. A minha isso. família é fiel a ela. Você entende? Começou com um pedaço de bolo. Pedaço de bolo. Então a gente precisa do feedback. É isso. Quando alguém pergunta, Aline, quem que faz bolo maravilhosamente bem? Socorro. É isso. Faça Socorro com ela. formada em marketing. Exato. Maravilhosa. Com toda certeza. Por Com toda instinto. certeza. E É isso. super deu certo. Por instinto. E super É deu o certo mesmo, é a gente trazer pessoas ali em torno do nosso movimento, né? Quando a gente fala de comunidade, isso é muito forte. Então, as pessoas acreditarem no seu propósito, no seu projeto. E essa sensação de comunidade faz com que um fale pro outro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, Mandinha, aqui no nosso podcast, que Pode Mudar, Sim. a gente também muda e inverte os papéis. Certo. Então agora você é apresentadora. Você vai ter direito de fazer uma pergunta para cada uma de nós. Tá. Fique à vontade. Se quiser começar pela Miriam ou por Vamos mim, lá. fique à vontade. Tá, vou começar com a Miriam. A Miriam tava quietinha aqui, acho que ela já estava Esperando. né? Miriam, na sua trajetória, existiu algum momento em que você pensou em desistir? Com certeza. Pelo menos uns 2 momentos na vida. Um deles, quando eu estava recém-formada no curso técnico, eu era adolescente ainda, tinha 17 anos. Me jogaram dentro de uma obra com pessoas conhecidas. E aí eu não tinha autoridade nenhuma, eu falava e ninguém fazia. E no final a culpa de tudo que deu errado na obra veio Meu pra Deus. mim. Numa empresa desorganizada, que não tinha processo de venda, não tinha processo pra nada. E aí eu aprendi ali. Hoje eu tenho essa percepção. Eu aprendi ali tudo que eu não quero ser na minha vida como profissional. Mas naquele momento, naquela empresa, eu pensei em desistir. E um segundo, quando eu tava morando no Nordeste e que não tinha um mercado muito ativo para o meu trabalho. E aí, pra você ver como Deus ele nos resgata, né? No dia que eu saí pra procurar emprego em qualquer outra coisa que tivesse, uma amiga aqui de São Paulo me ligou e falou assim: tem um projeto aqui que só você pode fazer. Uau. Olha isso. Porque só você tem a capacidade de fazer. Eu tenho muito amor por essa amiga até hoje. Porque foi o momento que eu saí pra procurar trabalho em qualquer outra coisa. Eu falei assim, não vou fazer mais isso, tá tudo certo, vou fazer outra coisa da minha vida, sou boa em qualquer coisa que eu fizer. Nesse momento. E aí, ali Deus falou assim, não, mas não é isso. Seu propósito, né? Um tempo depois eu voltei pra cá e as coisas só vieram acontecendo mais e mais e mais. Bem lindo. Seguimos. Que lindo, que lindo. Que bom que você não desistiu. Seus clientes agradecem. É verdade. Bom, Aline, agora é para você a pergunta. Manda. Bom, você é uma mulher maravilhosa, mentora incrível. Ah, não me faça chorar, pelo amor de Deus. Eu já sou chorona. Que já tem aí muitas áreas da vida transformadas e vem transformando milhares de vidas. Então, eu te agradeço por isso. Mas quero te perguntar, existiu na sua vida já alguma raiz de rejeição que foi difícil você curar? Uau! A minha vida foi toda movida por raiz de rejeição, na verdade. Eu nasci estrábica, então meu olho era estrábico.
Eu já recebi rejeição aí. Eu sofria muito bullying, eu apanhava na cara. Que estouravam canetinha e jogavam em mim, me batiam no intervalo, picavam um papelzinho e jogavam em cima de mim. Então, a minha vida foi toda movida por raiz de rejeição. Não é à toa que é a primeira coisa que eu consigo detectar no meu cliente. Na primeira sessão, eu sempre vou trabalhar a raiz de rejeição, porque eu consigo pegar todos os gatilhos. Vocês passaram por isso. Eu sou cirúrgica. E essa é uma coisa também que eu tenho geralmente o feedback: nossa, fiz terapia há tanto tempo, em uma sessão com você, Aline. Você destravou isso, isso e isso. Já na primeira sessão, na maioria das vezes, eu já escuto isso. Por quê? Porque a pessoa já vem com o espelho. Ela está passando pelo que eu já passei. Então, a minha vida inteira foi gerada assim, através da rejeição. Então, escola, amizades. Querendo ou não, uma traição e um abandono também é uma rejeição. A pessoa te rejeitou, não te quer mais. Mas eu agradeço a Deus, porque a rejeição é só mais um histórico da minha patente. Então, é maravilhoso e incrível. Mas sim, e isso me travou durante muito tempo. Então, porque quando você tem raiz de rejeição, você é muito perfeccionista, você tem medo de um feedback que não seja aquilo que você está querendo ouvir. Mas hoje não, hoje eu sei quem eu sou. Eu não tenho cabelos vermelhos. Maravilhosa. Só quem fez mentoria entende o que eu tô falando. Nós entendemos, né, Miriam? Eu não tenho cabelos vermelhos e tenho muito orgulho disso. Então, por isso é importante o autodesenvolvimento. Quando você sabe quem você é, você não é mais refém do seu passado. Uau, maravilhosa. Isso é muito maravilhoso. Mandinha, eu quero te agradecer, porque foi uma mentoria maravilhosa, incrível aqui. E eu gostaria de ver o seu livro que você está nos ofertando. Trouxe com muito carinho, agradeço a vocês aí por toda a recepção e carinho. Essa é a minha obra, que eu contei pra vocês. Prosperidade Feminina, Guia Prático da Mulher Extraordinária. E você é muito extraordinária mesmo, Amanda. Aqui são várias coautoras, pelo que eu tô vendo aqui. São 15 coautoras, com 15 histórias de sucesso e superação. Mulheres que passaram por coisas assim que você chora o livro inteiro, mas no final você entende o seu propósito. É um livro de propósito. A gente chorava a cada reunião que a gente fazia para desenvolver esse livro. Incrível. É muito lindo. E tem a minha história aí também de superação. Vamos fazer o que você fez no episódio anterior? Ler um trechinho do livro em qualquer página, só pra... eu li um título do outro, que era Sendo Tocada na Alma. Confesso que não entendi a cena, mas fui traída, mesmo sem compreender a situação. Este homem me chamou com um gesto, acenando para adentrar no salão. Olha... São histórias de superação. Falando aqui sobre acontecer um movimento sobrenatural. Uau. Eu posso ler. Pode ler tudo. Vou querer com certeza. Amandinha, como é que Deus te chamou para isso, pra gente finalizar, para o livro? Essa obra, eu sempre gostei de escrever, de fazer diário, e eu sempre anotava algumas coisas. E por incrível que pareça, quando apareceu essa obra, eu tinha um bloco de notas. E lá eu já estava começando a contar a minha história. Uau. Como eu comecei a empreender e tudo mais. Mas estava num bloco de notas. Só que Deus sabia que eu queria. Deus sabia. E aí uma amiga minha muito querida, de um tempo atrás, eu fiquei um tempo sem vê-la. Quando nós retomamos a amizade, ela já veio com um livro. Olha, amiga, eu estou escrevendo um livro, eu gostaria que você adquirisse. Falei, claro, amiga, eu vou te prestigiar. Comprei o livro dela. Li, adorei as histórias. Falei, amiga, eu quero escrever um livro, como que eu faço? Caramba. Porque Deus, Ele mostra o caminho, a gente não pode deixar passar a oportunidade. Verdade. Quando ela me falou do livro, eu não sabia o que eu ia escrever. Só que teve um momento na minha vida, a minha história é a primeira, teve um momento na minha vida que Deus me acordou às 3 da manhã e Ele falou, vai pro escritório e vai escrever. E eu escrevi todo o meu capítulo das 3 às 6 da manhã. Não duvido. Coisa de doido. Inspiração Só de coisa Deus. inspirada por Deus mesmo. Capítulo 1. Lembre-se, quanto maior a dificuldade, maior será a vitória ao superá-la. O verdadeiro vencedor enfrenta e supera as adversidades. Amanda Lopes. Maravilhosa. Nossa, Amandinha. Nossa convidada, nossa best friend, nossa rainha das vendas. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui. Veja, vocês são mais do que vencedores. Superem. É só uma fase. Hoje vocês tiveram uma mentoria de como se posicionar, encontrar seu propósito e empreender. Comece. Você está se vendendo todos os dias. Então, escolher e não escolher também é uma escolha.
Nós te agradecemos por ter ficado até aqui. Nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso vídeo. Assim você vai estar transcendendo na Terra a cura. Vai estar impactando outras vidas. E quem sabe, aquela pessoa que você ama, que sentiu agora no coração, e esteja precisando de uma mentoria como essa que a gente teve hoje. Muito obrigada por tudo e a gente se vê. Até a próxima!